Márcio, tem outra coisa também, Sim. né? Mas daqui a pouco a gente toca. Vamos lá. Aquela ansiedade onde eu me encontro com várias pessoas e eu me sinto sufocado, né? Eu me sinto nervoso, o nível fica bem mais alto, né? O nível de ansiedade fica bem mais alto quando eu estou com mais pessoas, né? Também. Podem, Regulação, como é que eu regulo isso, primeiramente? no caso, se for uma vergonha, e essa vergonha ela estiver te impedindo de você se relacionar com os outros, porque você está ali com um sentimento de inferioridade, procura o terapeuta, porque ele vai te ajudar a regular isso. Tá? Agora, também pode ser um transtorno de ansiedade social. Ou seja, se a intensidade da ansiedade ela estiver muito grande, ao ponto de que você não sai de casa porque você tem receio de ver as pessoas e das pessoas. E aí vem a história do pensamento de novo, pensamento automático. Mais uma Algumas vez, pessoas, Rittenberg, elas dizem o seguinte: não, doutor, eu acredito que eles estão pensando lá de que eu não estou bem vestido, de que eu de repente estou com meu cabelo assanhado, né, de que de repente eu estou ali muito quieto num canto, de que eu não sei me relacionar com as pessoas. E aí entra a história da leitura do pensamento, que é uma forma de pensar distorcida, que acredita que você está pensando algo de mim sem que você me diga. Então eu estou ali meio que tentando adivinhar. E aí eu acredito, e aí que você está ali pensando que eu não sou bom o suficiente, que eu não deveria estar ali, o que é que você está fazendo aqui. Então, num transtorno de ansiedade social, em níveis muito altos, eu nem saio de casa. Ou se eu for para algum lugar, eu começo a passar mal, a sentir todas essas reações fisiológicas. Por quê? Porque eu estou ali pensando constantemente, tendo pensamentos automáticos, de que não deveria estar aqui, eu deveria estar em casa, eu não mereço estar aqui, aquela coisa toda. Márcio, me parece que isso tem uma questão também evolutiva, genética, né, do nosso cérebro. O nosso cérebro ele foi criado para estar confortável em isolamento, né? Então, assim, vamos lá. Ao acordar, né, pela manhã, a primeira coisa me parece que o meu cérebro pede é que fica aí na cama, é melhor aí na cama, né? Eu preciso me exercitar e tudo. Fica aí na cama que é mais confortável. Então me parece que o cérebro ele não está para estar com muitas pessoas. Então é por isso que eu me sinto realmente ameaçado diante de determinadas pessoas. E aí me parece que isso colabora também diretamente para essa ansiedade social, não é? Entre essa história do conforto e do desconforto. Desconfortos são necessários? Então, existem desconfortos e eles são necessários. Porém, uma pessoa que ela está aí no caso do transtorno de ansiedade social, ela vê esse desconforto como algo que ela não consegue lidar. O desconforto, eu costumo dizer, Itamberg, para as pessoas, é o que faz com que a gente se mova. Você está aí sentado numa cadeira, se tiver um prego, você vai se mover. E em algum momento você vai dizer assim, peraí, deixa eu olhar aqui o que é que tem. Então, de repente, tu vai retirar o prego. Então, esse desconforto, ele talvez seja necessário para que você tire aquilo que está causando o problema. Mas quando a pessoa está ali no transtorno de ansiedade, quando ela de repente tem uma situação em que ela se sente envergonhada diante dos outros, aí sim, ela está saindo do conforto dela. Então, é muito mais prático eu evitar, e aí entra a questão da evitação, né? Eu evitar de estar ali, de eu me sentir constrangido diante dos outros, já que eu penso que eu sou inferior aos outros, né? Já que eu penso que os outros podem vir a me ameaçar, a fazerem chacota de mim, principalmente se você passa por uma situação de bullying, então pode ter certeza que a ansiedade ali, ela vai se manifestar. Então, assim, vai ser preferível o conforto. Por quê? Porque no conforto de casa tu não vai sofrer o bullying, tu não vai sofrer a chacota, tu não vai se expor ao ridículo. Então, para a pessoa que está no transtorno de ansiedade social, o conforto de estar em casa é muito mais prático. Estar em casa, muito bem protegido, né? Onde realmente ninguém vai me ver, ninguém pode me ridicularizar. É né? o chamado comportamento de segurança. Comportamentos de segurança. Poxa, e isso é um perigo. E são nos comportamentos de segurança que também a gente pode avançar para transtornos de ansiedades bem mais altos, né? Que isso a gente pode discutir depois, como toque, né? Como algumas obsessões aí, né? Agora, Márcio, outra coisa, vamos lá, comportamentos de segurança. Eu sei muito bem que é muito mais tranquilo a gente estar nesse conforto, né? É muito melhor a gente estar tranquilo. Mas só que
a vida pede movimento. A vida pede, de fato, muito movimento, e a vida nos exige que eu possa em algum momento me expor, não é? Eu preciso me expor de alguma forma. Eu preciso estar ali e confrontar com aquilo. E aí, para isso, existem as sessões de exposição, né? E assim, lembrando aqui até, certo, na TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, nós temos algumas técnicas de exposição para que o paciente possa saber, né, se adaptar melhor a essas situações. Então, imagina só, Márcio, eu tendo previsões de futuro bem catastróficas, né, em relação a sair de casa, e de repente eu ter que me confrontar com aquela situação. Porque o pensamento catastrófico, que é um dos pensamentos distorcidos que a terapia cognitivo comportamental trabalha, Itamberg, imagine o seguinte, que no meu pensamento, se eu for sair de casa, de repente pode ser que um raio caia em cima de mim. Isso é um pensamento catastrófico, que é irracional, tá? Aí, se de repente se tiver o tempo chuvoso, aí a pessoa pode até ter um certo cuidado com isso. Mas no pensamento irracional e catastrófico, ele acredita que vai acontecer algo muito difícil dele conseguir lidar com aquilo. Algo que vai ser terrível, sabe? Mas e se acontecer de eu sair de casa e de repente um carro me atropelar? Esse tipo de pensamento vai fazer com que você não queira sair de casa. E aí vai acontecer a questão do isolamento, tá? A questão do conforto aí que você falou. Então, por isso que a terapia ela é necessária, para que você possa passar pela questão do trabalho de exposição, que é feito de forma gradativa, de forma gradual. Não é simplesmente eu me expor a algo que eu tenho uma fobia, que eu tenho um medo, de forma irresponsável, como coachings que trabalham por aí de certa forma dessa maneira, sim. Pessoas que às vezes trabalham com programação neurolinguística que não têm essa formação em saúde mental e que não trabalham dessa maneira de forma gradual. Então, para que haja essa regulação desses pensamentos, e aí é importante a terapia cognitivo-comportamental por causa disso, porque ela vai trabalhar com a regulação desses pensamentos. Ou seja, você vai tomar consciência de que são esses pensamentos que estão te deixando ansioso, que estão te deixando com essas sensações no corpo, mas vão estar trabalhando também comportamentos, tá? Principalmente essa questão dos comportamentos de segurança, para que você possa se expor a isso. Porque é muito mais fácil eu não me expor a algo, porém, se eu não me exponho àquilo, como é que eu vou lidar com aquela situação? Sendo que aquela situação é uma situação comum do meu cotidiano, né? Porque, assim, olha só, Márcio, encontramos em algumas situações casos de pacientes que não conseguem sair de casa para fazer uma simples compra em uma mercearia do seu bairro. Então, assim, imagina só o trabalho que é, né? Pacientes que não conseguem mandar uma mensagem para falar com alguém, sabe, para pedir algo a alguém de autoridade, às vezes até para pedir um lanche. Agora, que pensamentos que puderam em algum momento povoar a mente dessas pessoas, né? Então, previsões de futuro catastróficas. Então, de repente eu tenho medo de chegar e fazer esse pedido a determinadas pessoas e elas me chacotarem. Só que tudo isso só está aqui. Tudo isso só está por aqui, na minha mente. Eu criei determinados ambientes, né, mentais e cognitivos onde eu não posso, de repente, chegar e me expor. E é interessante isso, porque não é a situação em si, você sair e ir lá na mercearia, né? Mas é a maneira como você está interpretando o fato de você sair. Isso. Porque outra pessoa na mesma situação, ela vai lá na mercearia, ela faz a compra dela, uma situação bem simples, como você citou. Mas para a pessoa que ela está sofrendo com um transtorno de ansiedade, esses pensamentos fazem com que ela se coloque nessa situação em que ela não vai para ali fazer aquela compra. Então, o trabalho da terapia é justamente fazer com que a pessoa perceba que esses pensamentos distorcidos estão atrapalhando a vida social dela, o fato dela se comunicar com os outros, porque você vai chegar numa venda, você vai dar bom dia, você vai solicitar um produto. Então, esse é o trabalho que a terapia ela vai fazer.
para que você deixe esses pensamentos de lado, para que substitua esses pensamentos por pensamentos mais adaptativos, por pensamentos mais racionais. E lógicos, né? E assim, nós costumamos falar uma coisa, não são pensamentos positivos, né? Porque até certo tempo, não, nós precisamos pensar positivo. Não, nós precisamos ter pensamentos realistas, né? Então, assim, o que há de tão catastrófico em sair de casa, né? Ir até a mercearia e fazer determinada compra? Exatamente. Que piores coisas poderiam acontecer ali naquela trajetória? Né? Aí vai haver um teste de realidade, e você começou o podcast falando que somos todos meio que cientistas, né? Buscando a questão da ciência. Sim. A ciência é importante, porque ela vai fazer com que a gente comprove se aquilo de fato vai acontecer ou não. Então, se eu estou com um pensamento achando que se eu sair vai acontecer algo de ruim, eu só vou saber disso se eu colocar o pé lá fora. Né? Tinha uma paciente minha que a gente perguntava para ela o seguinte: como é que você sabe se está fazendo sol lá fora? E aí ela dizia: eu preciso colocar o pé fora da sala e olhar se está fazendo sol. Então, é você comprovar se aquele teu medo, se aquele pensamento que tu está tendo, se ele faz sentido ou não. E aí sim é entrar no processo da realidade. Isso que eu estou pensando faz sentido? Isso que eu estou pensando é a realidade? Então, o processo de exposição ele vai mostrando isso de forma gradativa, de que aquilo estava só no pensamento, mas de que aquilo não era algo real e algo concreto. Por isso que trabalhar a regulação das emoções é importante. Então,